Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e estou aqui para mais um dia de uma palavra abençoada para o seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Lucas 24, é o último capítulo de Lucas e eu achei fantástico que nós não programamos, mas caiu sobre a ressurreição do Senhor em pleno dia de Páscoa. Olha que coisa linda, estamos aqui para cumprir um calendário do Senhor e não nosso. Amém? Então vem comigo para o Lucas 24. Aqui a partir do verso 1 vai dizer assim: No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante dela dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. Elas ficaram com medo, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Glória a Deus. Esse texto nós já lemos esses textos nos outros evangelhos, nos evangelhos que nós já lemos anteriormente. Mas é um texto que sempre fala muito ao nosso coração. Porque ele venceu a morte. Foi nesse momento de ressurreição que nós pudemos adentrar ao reino, que nós pudemos alcançar a salvação. Não foi na morte, mas foi na sua ressurreição. É na ressurreição do Senhor que tudo se fez vida. Que tudo que ele nos ensinou, tudo que ele falou que viria, se fez vida. Antes ele havia prometido, mas agora estava se cumprindo. É quando o Senhor tira das mãos do inimigo a nossa vida. É quando acontece a nossa redenção. É como se nós, anteriormente a isso, quando Adão, ele cai no pecado, quando ele cai e comete algo que não era para ter cometido, nós que éramos possessão do Senhor, passamos então a ser possessão do nosso inimigo. Mas quando o Senhor Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele está pegando essa possessão de volta para Deus. E através dele, da sua ressurreição, do seu sangue, nós agora passamos então voltamos a ser de Deus. Nós somos possessão divina, nós temos um novo Senhor. Nós não temos mais o Senhor do pecado, das trevas, mas nós temos um Senhor, o nosso Deus. Nós somos transportados para a maravilhosa luz através dessa ressurreição. E por isso que até hoje nós comemoramos a ressurreição do Senhor e faremos isso até que Ele volte para nos buscar. Porque foi por através desta ressurreição que Ele morreu como filho único, unigênito de seu Pai, mas quando Ele ressuscita, Ele não é mais o filho único. Agora Ele é o primogênito de muitos filhos que Ele resgata ao Senhor nosso Deus. E é muito lindo de ver isso acontecer, amém? E quando nós vamos continuando aqui o texto, para eu não me alongar muito neste ensino, porque já falamos dessa palavra anteriormente, eu quero pular para o verso 13, lá no caminho de Emaús, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele pergunta: O que foi? E eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta
e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Esse povo, esses dois declaram que a ideia do povo é que ele iria libertá-los, mas que a ideia tinha morrido junto com Jesus. Eu quero dizer para você nessa hora que talvez você estava com alguma esperança de que Deus fizesse algo para te tirar desse cativeiro que você está. Mas aí aconteceu da maneira diferente que você esperava. Mas eu quero te dizer, o Senhor não faz do nosso jeito. Esse povo esperava que ele seria o libertador e ele era. Mas era justamente na morte e ressurreição, não da maneira como eles imaginavam. Então eu quero liberar essa palavra sobre você. Se há algo na sua vida que o Senhor disse que ia fazer, você está vendo ir para outros caminhos que você não esperava, eu quero te dizer, o Senhor continua sendo o mesmo e Ele fará do modo dele, que sempre é superior ao nosso. Amém? Então aqui eles dizem assim: algumas mulheres do nosso grupo, a partir do 22, nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele lá. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse assim e recebesse de Deus toda a glória. E aí ele começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Às vezes nós ficamos esperando por coisas, aparições, ventos, coisas extraordinárias acontecerem. Mas às vezes, na nossa estrada, naquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, o Senhor, ele chega perto de nós, muitas vezes até através de alguém. E ele nos traz palavras que aquecem o nosso coração. Sabe, palavras que nós escutamos, pregadores, evangelistas, falando da palavra de Deus com tanto amor, que o nosso coração chega a aquecer e pegar fogo. Isso é o Senhor. Isso é o Espírito Santo de Deus. Sabe, através da vida dessa pessoa, falando ao seu coração, trazendo verdades, trazendo palavras para te aquecer, palavras para abrir os teus olhos, palavras que vão te trazer a verdade. Esses dias eu até fui visitar uma igreja em Alagoinha, em Alphaville, e quando eu estava falando sobre o pastor de lá, que é o pastor André Fernandes, se você não conhece, eu te indicaria conhecer. Eu estava comentando com a minha prima que foi comigo e eu falei para ela assim, e quando eu estava lendo esse texto eu até me recordei. Quando eu vejo esse pastor pregando, eu sinto uma verdade, um amor por Jesus que aquece o meu coração. Não é sobre ele, sobre adorar a este homem, mas é a respeito daquilo que ele carrega. E ele contou esses dias uma historinha muito legal que eu vou contar aqui para vocês agora, que é a respeito daquele texto onde Jesus entra com o jumentinho, e aí todo mundo gritando Hosana, Hosana, e jogam ali para ele
jogam, né? Na verdade era para Jesus, estavam jogando os ramos. E quando ele chega em casa, ele diz para a mãe dele: Mamãe, eu sou muito amado, eu sou muito querido. Eu cheguei na cidade, eu fui entrar, me jogaram vários ramos e estavam gritando Hosana, Hosana, Hosana. A mãe, em sua sabedoria, diz: Meu filho, volta lá amanhã. Entra de novo naquela cidade e depois a gente conversa sobre isso. E aquele jumentinho no dia seguinte entrou e ninguém nem notou ele lá. E a moral dessa história é que não é sobre eu, sobre você, sobre nós, né? É sobre aquilo que nós carregamos. Aquele jumentinho, ele viu todo mundo jogar os ramos, viu todo mundo ali jogando, gritando Hosana, mas não era sobre ele, era sobre quem ele carregava. Assim esse pastor, é sobre quem ele carrega, o honro que esse homem carrega, assim como outros homens de Deus, Luciano Subirá e Márcio Valadão e tantos outros. Nós precisamos entender que isso que nós sentimos dentro de nós quando ouvimos a palavra de Deus é sobre Jesus presente, o verbo presente através da palavra que está sendo lançada sobre as nossas vidas. Amém? E na continuação do texto, Jesus vai aparecer para os discípulos a partir do 36, que diz assim: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam, sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos. Mas vocês estão vendo o que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou suas mãos, os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. E então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhes deram um pedaço de peixe assado. E ele pegou e comeu diante deles. E depois ele disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo isso e que estava escrito a meu respeito. Estava trazendo a memória, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Esses homens estavam sem esperança. Então ele trouxe a memória deles, o que dava esperança. Jesus já tinha dito que isso aconteceria. E então, lá no final, ele diz assim: Vocês serão testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos, os abençoou. Enquanto estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para os céus. E esses homens voltaram a adorar. Eles voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Aqui Jesus diz para eles: vai vir sobre vocês aquilo que meu Pai prometeu, o poder do alto, para vocês cumprirem o chamado de vocês. Eu quero dizer para vocês que o poder do alto já está operando aqui desde Atos, que é o Espírito Santo de Deus. Nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós já estamos prontos para sair e cumprir o nosso chamado. O Senhor tem chamado para você. Você não foi chamada para ficar quietinha, você foi chamada para cumprir o ID, para colocar este poder e esta autoridade que está sobre nossas vidas para usar para o reino. Eu quero te convidar a que você faça uma oração. Assim que acabar esse vídeo, diga: Senhor, qual é o meu chamado? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E que você fique agora na celebração da ressurreição. Feliz Páscoa para você. Que o Senhor abençoe você e a sua família em nome de Jesus. E amanhã eu tô de volta para iniciarmos João. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.